O Socialismo do Nosso Tempo, por Augusto Ramaciotti. Capítulo 39. Segurança Pública. Entre o populismo penal e a segurança cidadã. A classe operária não pode simplesmente se apossar da máquina do Estado, tal como ela se apresenta, e dela servir-se para seus próprios fins. Poucos temas condensam tanto medo, raiva e frustração social quanto a segurança pública no Brasil. Em qualquer pesquisa de opinião recente, violência e criminalidade aparecem entre as principais preocupações da população, ainda que os dados indiquem, por exemplo, que 2023 registrou a menor taxa de homicídios em 11 anos, 45.474 mortes, ainda assim uma das taxas mais altas do mundo. Essa dissociação entre números e sensação subjetiva abre espaço para projetos políticos que transformam o medo em capital eleitoral. Nesse terreno, a direita e, sobretudo, a extrema-direita conseguiu ocupar a dianteira. Fala a partir de slogans simples, promete respostas imediatas e encena força por meio da repressão ostensiva. A esquerda, por sua vez, acumulou as melhores formulações técnicas sobre segurança democrática: prevenção, inteligência, controle da letalidade, crítica à guerra às drogas, reforma das polícias. Mas falhou historicamente em duas frentes: transformar essas ideias em políticas públicas sólidas e comunicar à sociedade que segurança, para ela, não é concessão policial, mas direito de cidadania. Porque a direita ganha o debate sobre segurança, a vantagem da direita não nasce de uma superioridade analítica, mas da capacidade de condensar o medo em narrativas fortes e simples. Diante de uma experiência cotidiana marcada por assaltos, milícias, facções, violência policial e prisões superlotadas, o discurso de tolerância zero, bandido bom é bandido morto, ou exército na rua, oferece uma promessa imediata de ação. É na lógica do populismo penal, transformar o sistema penal e a polícia em respostas mágicas para problemas que são, em boa medida, estruturais. A isso se soma uma falha histórica da esquerda. Em boa parte dos governos progressistas, a segurança pública foi tratada como tema secundário, frequentemente delegado a quadros conservadores das corporações ou resolvido por meio de arranjos de conveniência com as polícias estaduais. Enquanto se investia em políticas sociais, redução da pobreza, ampliação de direitos, o campo da segurança permanecia preso ao padrão tradicional: polícia militarizada, foco em repressão a varejistas da droga, encarceramento em massa e tolerância com a letalidade policial. Estudos sobre política criminal nos governos Lula e Dilma mostram que, apesar de alguns avanços localizados, o encarceramento cresceu e não houve reforma profunda das instituições penais. Esse vazio foi ocupado pela direita, que passou a se apresentar como a única força capaz de falar sério sobre segurança. A extrema-direita transformou o tema em eixo de polarização ideológica: ou se está com a polícia, ou se está com o bandido. A pauta penal conservadora é associada a outras guerras culturais, contra os direitos humanos, contra o politicamente correto, contra movimentos sociais, e usada para desqualificar a esquerda como cúmplice da criminalidade. A narrativa se completa com um foco exclusivo na repressão. A visão de ordem oferecida pela direita reduz segurança à polícia e prisão, sugerindo que a violência se explica por falta de punição e impunidade generalizada. Nesse esquema, toda crítica à letalidade policial, à tortura, ao racismo institucional ou ao encarceramento em massa é denunciada como defesa de bandido. A complexidade da questão criminal, desigualdade, racismo, economia das drogas, redes financeiras do crime, crise urbana, é dissolvida em um enredo moral: bons cidadãos versus inimigos da sociedade. Por que isso cola? Porque responde a uma sensação real de desamparo. Quando o Estado falha em garantir o básico, o direito de ir e vir sem medo, a promessa de mão dura ganha força, ainda que não entregue resultados duradouros. A extrema-direita explora esse fracasso acumulado da esquerda em formular e implementar uma política própria de segurança, como sintetizou Eugênio Raul Zaffaroni ao afirmar que a esquerda tem medo, não tem política de segurança pública. As principais contribuições da esquerda para o debate. Apesar de perder a disputa simbólica, foi no campo da esquerda e da criminologia crítica que surgiram as propostas mais avançadas de segurança democrática no Brasil e na América Latina. Em primeiro lugar, a esquerda introduziu com força o paradigma da segurança cidadã. Segurança pública não como guerra contra um inimigo interno, mas como política de proteção de direitos. Em vez de perguntar quantos presos, pergunta-se quantas vidas poupadas, quantas violações evitadas, que tipo de sociedade produzimos com esse modelo penal? Essa mudança aparece na criminologia crítica brasileira, em autores como Vera Malaguti Batista, que problematiza o sistema penal como mecanismo de controle seletivo de pobres e negros, e na produção de organismos como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que insiste em indicadores de letalidade policial, vitimização e violência racial.
Um segundo eixo é a crítica à guerra às drogas. A esquerda, apoiada em vasta evidência empírica, vem demonstrando que a política proibicionista funciona como motor de encarceramento em massa da juventude negra e periférica, alimenta mercados ilícitos altamente lucrativos e justifica operações policiais letais. Em lugar da retórica da guerra, propõe-se a revisão da legislação de drogas, políticas de redução de danos, controle do fluxo financeiro e tributação de mercados regulados, deslocando o foco da repressão na base da cadeia para as estruturas econômicas e logísticas do crime organizado. A terceira contribuição é o foco em prevenção social e inteligência, e não apenas na ação ostensiva. Pesquisas do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e de outros estudos críticos mostram que políticas locais de redução de homicídios combinam, em geral, 3 vetores: intervenção qualificada nos territórios mais violentos, programas de juventude e mediação de conflitos e uso intensivo de informação para identificar dinâmicas de violência. A esquerda incorpora esse aprendizado ao defender a articulação entre moradia, educação, saúde, cultura, trabalho e urbanismo com políticas de segurança, recusando a ideia de que a polícia possa operar isolada de políticas sociais. Um quarto campo é a reforma das polícias. Autores como Luiz Eduardo Soares, entre outros, vêm defendendo a desmilitarização das polícias estaduais, a unificação de carreiras, o ciclo completo de polícia, o fortalecimento de ouvidorias independentes e o controle externo efetivo. A crítica central é que o modelo atual, militarizado, fragmentado entre polícia ostensiva e polícia investigativa, com forte cultura de guerra ao inimigo interno, produz letalidade altíssima, violações sistemáticas e baixa eficácia investigativa. A agenda de esquerda propõe deslocar o eixo: menos confronto espetacular, mais investigação, inteligência, protocolos rígidos de uso da força e responsabilização por abusos. A isso se soma o combate ao racismo estrutural como eixo de política de segurança. Os dados são conhecidos. A taxa de homicídios de pessoas negras é várias vezes superior à de brancos. A maioria dos mortos por intervenção policial é jovem, negra e moradora de periferia. A esquerda introduz a leitura de que a violência não é neutra, mas racializada e territorializada, exigindo protocolos específicos de atuação policial, políticas de reparação e participação ativa de comunidades periféricas na formulação das políticas. Por fim, a esquerda recoloca a vida e os direitos humanos no centro da ideia de segurança. Em vez de naturalizar operações que resultam em dezenas de mortos como mal necessário, ela denuncia o extermínio e insiste que um Estado democrático não pode funcionar como máquina de morte seletiva. Direitos humanos deixam de ser vistos como obstáculo à segurança e passam a ser apresentados como sua condição. Um modelo de segurança que viola sistematicamente a lei, tortura e matança não é apenas injusto, é ineficaz porque alimenta ciclos de ódio, vingança e deslegitimação das instituições. O desafio atual da esquerda, da crítica à política de Estado: se as contribuições da esquerda são robustas no plano teórico, seu ponto frágil está na passagem da crítica à política pública concreta. Em muitos momentos, a esquerda tratou a segurança como tema dos outros, algo que seria resolvido automaticamente com inclusão social, redução da pobreza e ampliação de direitos. Quando chegou ao governo, frequentemente manteve estruturas policiais intactas, adiou reformas e oscilou entre discursos garantistas e práticas de acomodação com a cultura punitivista dominante. O primeiro grande desafio é, portanto, traduzir propostas em ação visível e eficaz. Isso implica assumir reformas impopulares junto a setores corporativos, polícias, Ministério Público, investir em inteligência, criar metas claras de redução de homicídios e letalidade policial, garantir transparência total de dados, fortalecer instâncias de controle e sustentar essas políticas por anos, não apenas como iniciativas de um mandato. Sem resultados concretos perceptíveis, menos mortes, menos chacinas, mais resolução de crimes, a narrativa de que direitos humanos funcionam não se sustenta. O segundo desafio é disputar a narrativa pública. Não basta afirmar em relatórios técnicos que prevenção e inteligência são mais eficazes que operações midiáticas. É preciso construir uma linguagem capaz de comunicar isso em termos simples, sem perder o rigor. Mostrar com exemplos concretos e dados que uma política que salva vidas e reduz violência é mais dura contra o crime do que o espetáculo de tiros e caveirões que não desarticula estruturas de comando. Isso supõe também disputar o imaginário sobre polícia, prisão e pena, enfrentando o senso comum punitivista com argumentos ancorados na realidade brasileira, não em abstrações moralistas. O terceiro desafio é evitar a marginalização do tema dentro da própria esquerda. Enquanto segurança pública for vista como agenda de direita, a direita continuará hegemônica. É necessário afirmar que segurança é direito fundamental das classes trabalhadoras, dos moradores de periferia, das mulheres, da população negra e LGBT+,
e que uma política de segurança cidadã é condição para qualquer projeto emancipatório. Isso implica reconhecer que reivindicações por mais polícia muitas vezes expressam demandas legítimas por proteção, e responder a elas não com desqualificação, mas com propostas concretas de outro modelo de polícia e de justiça. Em síntese, a direita ganha hoje o debate porque oferece respostas rápidas a um problema real, mesmo que falsas ou contraproducentes. A esquerda dispõe de um acúmulo teórico e programático que aponta para uma segurança pública fundada na defesa da vida, na redução de desigualdades e no respeito aos direitos, mas ainda luta para fazer dessa agenda uma política de Estado e uma causa popular. Superar esse descompasso é condição para que a crítica ao populismo penal não seja apenas denúncia moral, e sim ponto de partida para uma nova política de segurança que, ao mesmo tempo, proteja e emancipe. Livro: O Socialismo do Nosso Tempo. Autor: Augusto Ramatioti. Capítulo 39. Segurança Pública. Entre o populismo penal e a segurança cidadã. Obrigado por assistir, se inscreva no canal.